Tá valendo? Boa noite, pessoal do Facebook, meus amigos, minhas amigas do Brasil inteiro. Ciro Gomes, vou começar agora pela próxima hora uma conversa com vocês, sem reserva, sem limite, sem nenhum tipo de restrição, sobre o nosso país. Eu tenho muita preocupação com esse estado de ânimo que a população brasileira está passando, não é à toa, mas desesperança, descrença no futuro não são conselhos para ninguém que queira superar essas dificuldades tremendas que pesam especialmente sobre os brasileiros mais pobres. São 14 milhões e 300 mil irmãos e irmãs nossos desempregados, já mais de 9 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, correndo do rapa pelas cidades aí, desorganizando as economias para tentar sobreviver e levar alguma coisa para casa, sem se falar nos desdobramentos naturais, embora assustadores, na violência, na doença, em todos os tipos de coisas que hoje pesam sobre a sociedade brasileira. Eu sei, com o meu coração, que não é um momento fácil, mas nós precisamos lutar. A única saída para uma nação como a nossa, que tem tantas contradições, mas ao mesmo tempo tantos potenciais, é discutir o que é que aconteceu para a gente chegar nesse ponto em que nós estamos, para tentar não errar mais, e mais do que isso, pensar quais são as pistas, quais são os caminhos que a gente pode organizar para tirar o Brasil dessa encalacrada política, moral, econômica, social em que nós estamos, e fazer o Brasil, quanto mais rápido possível, se reencontrar com o seu destino de grande nação, capaz de, como uma mãe generosa, dar oportunidade de crescimento econômico, de crescimento cultural, de crescimento político, enfim, de crescimento por todos os ângulos, para todo o conjunto da nossa sociedade, mas especialmente para os mais pobres. Enfim, não quero esticar a conversa, eu quero dar muita palavra a vocês. Está conosco o Vicente, que me ajuda. Eu estou aqui no meu apartamento em Fortaleza, não repare a bagunça. Hoje eu passei a tarde com o Gael, tirei um diazinho de folga. Meu filho mais novo, o Gael, que tem me dado muitas alegrias, enfim. Mas eu estou à disposição de vocês, por favor. Quando vocês escreverem as perguntas, aí o Vicente vai ler e reproduzir para mim, digam de onde você está falando, que é para eu poder falar com mais clareza e pontuar os exemplos nos próprios lugares. Afinal de contas, eu ando pelo Brasil há 20 anos e duvido que algum brasileiro conheça mais esse país do que eu. Bom, para começar, vamos para o Rio de Janeiro. Amanda Olímpio, do Rio de Janeiro, é funcionária pública da Rede Federal da Saúde e pergunta a sua proposta para pôr fim ao sucateamento e loteamento político dos hospitais públicos do Brasil. Bom, no Ceará, nós já praticamente resolvemos essa equação. Evidentemente que não quer dizer que virou um paraíso, mas hoje todos os hospitais do Ceará são administrados de forma meritocrática por seleção pública, e essa seleção pública não faz o cidadão ficar livre para fazer o que quiser, e ele só tem que dar satisfação a um patrão, que é o usuário. Evidentemente que conseguimos feitos extraordinários. No Ceará você pode examinar, você que é da rede, que está aí no Rio de Janeiro, onde tem centros de excelência como o INCA, por exemplo, você pode examinar. O Ceará é um de 3 estados brasileiros, sendo um dos mais pobres em recorde em matéria de transplantes. Nós estamos fazendo na rede pública transplante de fígado, transplante de pulmão, transplante de córnea, transplante de rim, transplante de coração, e, enfim, todos os tipos de medicina de ponta. Temos aqui, gerido pela Prefeitura de Fortaleza, um centro de excelência em queimados, por exemplo, e o nosso problema grave ainda está sendo a questão da emergência, porque é muito difícil você referir a emergência. De qualquer forma, criamos aqui uma rede de UPAs que já funciona 24 horas e já é a melhor relação UPA-pacientes do Brasil inteiro. De maneira que, enfim, estamos avançando, falta muita coisa para fazer, mas a grande concepção de saúde é o SUS. Nós precisamos garantir acesso universal, sem qualquer tipo de condicionamento, ao conjunto da sociedade, e fazer com que a gestão dos hospitais, a gestão da rede como um todo, seja submetida a uma hierarquia funcional, como você sabe que funciona, mas estou aproveitando a sua pergunta para repartir com os brasileiros que, como você, estão preocupados, especialmente o brasileiro usuário. A ideia é que você universalize a atenção básica, coloque todos os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, online, com centros de especialização, que são as nossas policlínicas, já funcionam no Ceará, praticamente em consórcio com o Estado e municípios. Nós praticamente universalizamos, e o cidadão não vai para a fila. O próprio doutor da unidade básica de saúde, ao pedir um exame, ele coloca no computador e já bloqueia hora e local. Avançamos em consórcio com as prefeituras para fazer o transporte, que estava dando não-show, quer dizer, as pessoas marcavam e não podiam ir, às vezes, por dificuldade de transporte, e ali nós estamos fazendo praticamente todos os exames especializados, inclusive tomografia computadorizada.
Na rede básica ainda persiste problema aqui e ali de distribuição de remédios, uma lista que aqui no Ceará já são 254 tipos. Também fazemos compras centralizadas em articulação com os municípios, e eu tive o prazer, não sei se você sabia, de ter praticado essas questões todas como secretário de saúde no último ano do governo do Cid. Meu irmão foi governador, criou essa imensa rede com hospitais regionais que fazem neurocirurgia no interior do estado, e aquilo colapsou, sou ponista de gestão. E ele me pediu uma colaboração, eu vim, e graças ao apoio que eu tive da comunidade médica, dos profissionais de saúde, eu pude fazer essa rede inteira entrar em funcionamento, e evidentemente, em respeito ao que falta fazer, eu não comemoro nada. Mas eu vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fico muito orgulhoso de dizer a você e a todo o Brasil, é possível fazer diferente. A Janice Moraes é professora da Rede Estadual de Pernambuco, do ensino médio. Gostaria de saber sua opinião sobre a reforma do ensino médio. Veja, eu me recuso a apoiar, aprovar qualquer tipo de reforma que seja feita assim como foi feita. Primeiro, um governo ilegítimo, que na minha opinião assumiu sem dever compromissos ao povo e que está destruindo a economia e o tecido social brasileiro e entregando nossas riquezas ao estrangeiro. Portanto, o meu coração, os meus ouvidos, a minha inteligência já repudia qualquer iniciativa dessa natureza. Segundo, educação não é um assunto para burocrata. Educação tem um papel dos burocratas importante, que a gente tem que ressaltar, mas é muito importante que qualquer passo na educação, especialmente um país tão retardatário como o nosso em matéria de educação, tão inacessível para as massas, como outros países conseguiram, como ainda é o nosso, que você preserve a faculdade de mudanças a um conjunto, a inteligência nacional, em que educadores, pedagogos, intelectuais, o pensamento universitário, com os burocratas e tomadores de decisão da política, nós possamos atenuar as possibilidades de erro. Isto dito, eu sou a favor de uma mudança profunda no ensino brasileiro, que deveria deixar de ser um enciclopedismo raso, em que nós todos somos ensinados a aprender um pouquinho superficialmente de quase tudo e temos quase nenhuma profundidade em quase nada. É preciso que a gente mantenha, né, a visão geral, até uma certa data da carreira escolar, que a gente mantenha uma visão geral, mas é preciso que logo quanto possível, e isso está mais ou menos aí no intermédio do ensino médio, que a gente comece a dar profundidade ao conhecimento, especialmente ao conhecimento que capacita para a inovação tecnológica, que são as matemáticas, a física, a ciência. Evidentemente, isso não desmerece as humanidades, que são essenciais para a formação da nossa identidade cultural, da nossa identidade nacional. Enfim, só pela resposta aqui, que eu estou tentando não esquecer nenhum ângulo, já fica claro porque que eu dou tanto valor a um amplo debate que seria convocado se algum dia eu tivesse a chance de servir isso nesse país. A Lilian, de Maringá, no Paraná, pergunta se essas reformas todas que estão sendo feitas pelo governo podem ser revogadas. Lilian, muito prazer, obrigado. Está muito frio por aí hoje. Eu estive aí recentemente, fiz uma palestra na Universidade Estadual de Maringá, estava lotado o auditório, saí daí muito agradecido, muito comovido com a hospitalidade. Sim, as que foram feitas até agora, como são matéria de legislação infraconstitucional, ou seja, legislação ordinária, legislação de quórum mais simples, é possível que a gente ainda revogue. Há uma delas que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ela é tão explosivamente hostil e impraticável que aquela data ali, quando começar o novo governo, em 2019, vai ficar flagrante a física impossibilidade de se praticar. Eu me refiro àquela que passou sem que a sociedade tivesse sequer o direito de saber exatamente o que estava acontecendo, que foi chamada na Câmara de PEC 55, que é uma emenda à Constituição que, pela primeira vez na história da humanidade, e tudo que não for jabuticaba e estiver só no Brasil, a gente tem que desconfiar, né, estes loucos que nos governam a partir do golpe do ano passado, eles tabelaram o gasto com saúde, educação, segurança e previdência social pelos próximos 20 anos. Na partida, deram um aumento de 41% para os maiores salários. Os magistrados, os procuradores, os políticos, os grandes burocratas de algumas corporações poderosas, de maneira que já este ano esta emenda à Constituição está se revelando impraticável e com a reforma da Previdência, aparentemente nós, o povo brasileiro, a partir da nossa movimentação, e é importante a gente saber disso, o povo está muito descrente, não tem ido às ruas protestar com a devida organização, com o devido volume, porque, enfim, está vendo a imundície toda que tomou conta da política, mas graças àquela greve
do dia 28 passado, dia 28 de abril, né, nós praticamente enterramos a reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência seria mais difícil da gente voltar atrás. A trabalhista, que transformou o trabalho numa mercadoria, como se fosse um saco de sal ou meio quilo de banana, essa eu acho que também se revelará tão selvagem, tão hostil a um país minimamente civilizado, que nós teremos também ambiente político e trata-se de legislação de status não constitucional. Portanto, é possível aperfeiçoar a legislação trabalhista, mas nunca na direção de introduzir uma generalizada insegurança jurídica e insegurança econômica. Nenhum país do mundo faz assim. Não é introduzir insegurança jurídica e, pior, insegurança econômica para a massa de trabalhadores que a gente vai modernizar as relações trabalhistas no Brasil. A Jaida, de Araruama, no Rio de Janeiro, pergunta sobre a reforma político-partidária. Se você acha que é uma coisa urgente para o Brasil. Veja, todo mundo no Brasil advoga uma reforma política. Portanto, eu não vou ficar na contramão da inteligência de 200 milhões de brasileiros. Porém, eu tenho chamado a atenção das pessoas de que não há, nem na literatura, nem na experiência internacional, nem na vivência, vamos dizer, do debate hoje no Brasil, nenhuma engenhoca, nenhuma regra, nenhuma lei que a gente não tinha pensado ainda, que vai resolver a contradição da política brasileira. Especialmente se nós olharmos a contradição a partir desse momento terrível, mas é só um momento que o Brasil está passando. Por quê? Porque democracia é uma coisa que a gente aprende praticando, é acertando e errando, não é tendo um anjo vingador que vai descer do céu, estalar o chicote e botar as coisas em ordens por nós. Isso não existe. Todas as tentativas de substituir a inteligência do povo por ditadores que se consideram donos da verdade, viraram violência, viraram incompetência, viraram corrupção, igualzinho. O que a gente não sabia é porque quem falava, quem escrevia no jornal, quem falava no rádio, quem falava na televisão, ia ser torturado, preso, até morto ou empurrado para fora do país. Portanto, o que nós precisamos é praticar a democracia. E veja, a nossa história não é uma história democrática. Você não sei que idade tem, mas o Brasil, o mais longo período de vivência democrática que nós tivemos foram esses 27 aninhos entre a Constituição de 88 e o golpe que derrubou a Dilma. Quando eu falo golpe, eu não estou dizendo que a Dilma fazia um bom governo. Eu sou dos tais que, desde a data, já tinha um exame crítico grave, era um mau governo o governo que a Dilma fazia. Mas remédio para governo ruim não é quebrar a regra e tirar do povo o monopólio, o direito único de escolher seus governantes. E isso é o que está acontecendo. É possível até você fazer, mas desde que haja o cometimento de um crime, que é chamado crime de responsabilidade, e esse crime nem sequer a Dilma foi acusada. Eles usaram um protocolo, que foi uma formalidade contábil, que ela não sabe nem o que estava acontecendo, que não passa na cabeça de ninguém, que o presidente da República vai ler decreto de suplementação orçamentária, aquele XPTO, WJ, IFEM, não sei das quantas, www 0497. Isso aí quem faz são os assessores, portanto, isso elimina qualquer possibilidade dela ter cometido um crime. Bom, isso é uma página aparentemente virada, mas o que eu quero dizer é que nós interrompemos a democracia e meros 27 anos depois da Constituição já temos um presidente ilegítimo, sem voto, que não dá satisfação ao povo. Aí o cara vê, tudo quanto é de política é eleito pelo povo, o povo a maioria é de classe média e pobre, e o que a gente vê é uma agenda totalmente hostil aos pobres e à classe média. Por quê? Porque ninguém em Brasília hoje tem que dar satisfação ao povo, porque nós estamos sob um golpe de Estado. Se eles não dão satisfação ao povo, estão dando satisfação aos seus patrões do estrangeiro e aos seus patrões no baronato financeiro rentista brasileiro. Evidentemente que nós precisamos de uma reforma política, mas para mim ela é mais simples do que se diz por aí. Eu proponho duas mudanças apenas. Uma, a que estabeleça uma clareza, uma transparência, um controle social absoluto na relação de dinheiro com política. É aqui que tudo começa. Nós temos vários mecanismos internacionais, desde os americanos, em que a Suprema Corte acabou de decidir recentemente nessa eleição agora do Trump contra Hillary Clinton, que não deveria haver nenhum limite legal à entrada do dinheiro privado em campanha. Isso é a moral deles, é a justiça deles, é a lei deles. Né? Parece que no Brasil, isso no Brasil deforma muito a representação que nós temos. Nós somos uma sociedade em que a metade, 52% são mulheres, e o Congresso não tem nem um quinto de mulheres, só para a gente começar a ver com clareza. Nós somos uma sociedade em que 80% é da pequena classe média ou do povo trabalhador, e o empresariado, especialmente o empresariado ligado ao setor financeiro,
praticamente manda na agenda do Congresso inteiro. Portanto, uma das distorções graves no Brasil é a deformação que o poder econômico concentrado provoca na nossa representação. Nem é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral nenhum presta e todos prestam. Depende de um cidadão que bote na cabeça que o voto para prefeito, o voto para governador, o voto para presidente que ele dá, prestando atenção, tem tanta importância quanto o voto que ele dá para o vereador, para o deputado estadual, para o deputado federal e para o senador. Em que 76, olha, quase 8 em cada 10 brasileiros, passa 6 meses depois da eleição, não lembra o deputado em quem votou. E aí os deputados eleitos vão-se embora e vão lá fazer o que dão bem quer na cabeça deles, porque acham que o povo vai sempre poder ser enganado na véspera da eleição. Nós estamos aprendendo com grande amargura que esse voto é muito importante. E negar o voto significa entregar o poder definitivamente aos que o compram. Por isso que abandonar a esperança, abandonar a luta, o direito de ir lá votar, de protestar, abandonar isso é um equívoco grosseiro que nós não podemos deixar o nosso povo cometer. Aí eu falei duas coisas, uma é o dinheiro e política, e a outra é um negócio que a gente chama recall, com a palavra em inglês, mas basicamente é o seguinte, é uma espécie de plebiscito ao contrário, em que você não está propondo nada a não ser a cassação do mandato, ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente, ou do senador, ou do deputado, que simplesmente tenha mentido na véspera da eleição. Isso é uma ferramenta para não usar, que nem o impeachment, né? O impeachment não é para ser usado com essa vulgaridade com que está se usando na discussão brasileira. O impeachment é um remédio que deve ficar ali, né, como uma espada de Damocles, né? Você conhece a figura, uma ameaça para que o presidente se comporte e ande na linha. O José Henrique de Castilho, São Paulo, pergunta sobre esse aumento de imposto sobre o combustível no Brasil e o que é que impacta para o país. Bom, isso vai acontecer mais, porque repare uma coisa, como é que chama? É Júlio? José Henrique de Castilho. José Henrique, um abraço para você. Castilho eu nunca fui, mas conheço já 400 cidades de São Paulo. Quero ver se chego aí também um dia desse, obrigado por participar. O problema do Brasil é que nós estamos com uma conta de juro, né, muito exorbitantemente alta. Só para você ter uma ideia, hoje no Japão, na Europa, na China, nos Estados Unidos, se você tomar R$1.000 emprestado, no fim do ano você está devendo R$930, R$970. Por quê? Porque o juro lá é negativo, como um esforço de estimular as economias para superar ainda a grave crise de 2008 que ainda está se arrastando no centro do capitalismo mundial. Pois bem, enquanto o mundo inteiro está pagando juro negativo, essa gente que governa o Brasil, não é, está cobrando da sociedade brasileira a maior taxa de juros reais do mundo. Nós temos uma inflação que está caindo de 3% para os próximos 12 meses e a taxa de juros brasileira está em 10,25%. Parece conversa de economista, mas não é. Por quê? Porque o juros funciona assim, como uma praga. Se o governo paga por um papel mais alto do que o lucro médio da roça, do comércio, da indústria, a economia para, que é o que nós estamos assistindo acontecer. Por que a economia para? Porque se eu tiver dinheiro, por que eu vou botar num negócio que vai me dar trabalho, vai obrigar a acordar cedo, a contratar gente, a lidar com fiscal, se eu botar o mesmo dinheiro no papel do governo, eu tenho um lucro maior. Ou o inverso, se eu não tenho dinheiro, e essa é a realidade média do Brasil, eu tenho uma vontade de botar um negócio, eu quero empreender, todo brasileiro tem vocação para isso, como é que eu vou poder tomar dinheiro emprestado num banco para botar num negócio que no fim do mês me dá um lucro menor do que a prestação que eu tenho que pagar para o banco? Então, essa é a grande perversão, se você me pedisse um resumo, da economia brasileira. E o poder está dominado por essa gente que serve às 10 mil famílias mais poderosas do país que vivem de especular com dinheiro nos papéis do governo. Quando isso acontece, o governo tem que pagar a conta. Quando o governo tem que pagar a conta, ele tem que gerar uma sobra de dinheiro, que é o que eles chamam de superávit primário. O que está acontecendo? Ora, o arroz está tão grande, o desemprego está tão grave, o medo do futuro está tão generalizado, que a economia brasileira afundou. E ao afundar, os impostos que o governo arrecada despencaram. As despesas são mais ou menos as mesmas, embora estejam atrasando pagamentos, os institutos federais de educação estão aí caindo aos pedaços sem poder ser administrados, as universidades estão praticamente parando, os hospitais sentindo dificuldades, os hospitais federais já com gravíssimos problemas de custeio. Toda a dinheirama é só para comprar político, financiar a rede de corrupção que tomou o Palácio do Planalto e fez dele uma trincheira de corruptos e de quadrilheiros,
não há outras palavras, vocês me perdoem, vocês estão assistindo, às vezes dizem que eu sou bocão, não é que eu sou bocão, eu conheço essa gente e eu sei a perversão que está acontecendo e eu não tenho rabo de palha. Eu me sinto moralmente obrigado a esclarecer ao povo brasileiro essas coisas. Pois bem, no limite, então, não está dando para pagar a conta nem sequer do juro. Resultado, esse ano eles tinham assumido um compromisso no orçamento de deixar um buraco só de 139 bilhões de reais. O buraco está indo para 150 bilhões de reais. Então eles estão mentindo e estão da mão para a boca, cortando despesas onde já não pode cortar e criar esse primeiro impostozinho. Eu digo impostozinho porque o que vem aí é pior. Esse é apenas o PIS/COFINS, que aumentou 41 centavos no litro de gasolina, 29 centavos no litro de diesel, 34 centavos no litro do álcool etanol. Porém, este dinheiro só dá para arrecadar 10 bilhões de reais. Só para comprar voto, para não ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor Michel Temer torrou esses últimos 30 dias 4 bilhões de reais. Então, metade do que vai arrecadar do ano já foi torrado comprando voto de deputado, para o Michel Temer não responder ao Supremo Tribunal Federal a denúncia de corrupção, que simplesmente é irrespondível, porque, de novo, cansei de avisar quantas vezes ao Lula, cansei de avisar a Dilma, cansei de escrever artigo, ninguém quer ouvir, fazem as conversas lá nos gabinetes de Brasília, está aí o país inteiro pagando a amargura. Não vai dar para fechar a conta. Dar duas uma, ou eles vão afrouxar o buraco, dependendo de como o povo reagir, ou eles vão aumentar mais uma vez o tributo na gasolina. Por que eles fazem na gasolina? Porque é o povão que paga. O que eles não querem é cobrar do baronato, que são os patrões dele. Essa é a grande diferença. Gabriel de São Paulo lembra que hoje o Copom diminuiu mais um ponto percentual. 9,25. E aí ele pergunta, teve o IPCA que registrou 0,33% de deflação no último mês, e como é que isso impacta na economia daqui para frente, e o que é que você pensa sobre a TJLP? Bom, eu criei a TJLP sob a liderança do presidente Itamar Franco. A ideia qual era? Quando a gente aumenta a taxa de juros, teoricamente, a gente aumenta para combater o excesso de consumo. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fez o Plano Real, do dia para a noite, a gente encerrou um imposto que transferia brutalmente renda do povão, da classe média, para o governo e para os especuladores. Acabando isso, esse dinheiro deixou de ir para o governo e para os especuladores e ficou na mão do povo. O povo foi, no dia seguinte, para o consumo, inclusive desconfiado com razão, por causa das experiências de mentiras anteriores, né, de que aquilo era só para ganhar a eleição. Então vai todo mundo para o consumo. Resultado, a produção não acompanha na mesma velocidade. Então você aparece mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que a produção consegue oferecer. Então você tem o que os economistas chamam de ato de produto, ou seja, mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que as fábricas, a roça, enfim, o comércio tem condição de vender. Nessas circunstâncias, os preços sobem. Começa com fila, com ágio, depois vem o desabastecimento, e aí perdemos os outros planos todos. No real, eu assumi lá e partimos para cima, e a única saída para isso é aumentar a oferta. Nesse momento, o Brasil está com quase praticamente um terço da sua capacidade de produção parados. Por quê? Porque o povo está desempregado, porque o crédito está muito caro e arisco, porque as pessoas estão com medo do futuro, então ninguém está comprando. As coisas estão paradas, a economia brasileira está parada. E aí nas fábricas você podia produzir 100, está produzindo 74, 75, 73. Resultado, hoje não tem nenhum sentido a taxa de juros estar nessa altura, porque não tem excesso de consumo nem excesso de crédito. Por que ela está nessa altura? Ela está nessa altura para substituir a inflação por mecanismo de transferência de renda, em que o governo brasileiro está apropriado por exemplo, o presidente do Banco Central era o economista-chefe e sócio do Banco Itaú. A Dilma botou lá o pessoal do Bradesco. Então é assim que as coisas estão no Brasil. A gente precisa mudar isso, porque esse é o centro do problema. Qual é a razão, pergunto eu, e ninguém me responde. Está aí aberto o Facebook, quem sabe um técnico do governo não entra aí para a gente fazer uma polêmica honesta, né, uma discussão honesta, técnica, para ajudar o nosso povo a entender. Eu estou dizendo aqui, não há nenhuma razão técnica para que a taxa de juros brasileira não seja hoje, no máximo 5%. No máximo. Porque se for 5%, ainda fica 2% de juro real em cima de inflação que está caindo de 3%. Volto a dizer, no mundo inteiro hoje, a taxa de juros é negativa. E no Brasil ainda falta o problema do abuso dos oligopólios. Você hoje, se cair na esparrela de usar um cartão de crédito,
você está pagando quase 500% de juro no único ano. Sabe onde é que existe isso no mundo? Em lugar nenhum, só no nosso sofrido país. O Lucas, de Belo Horizonte, pergunta que a política brasileira econômica hoje está muito focada no setor agrícola e agropecuário. Como desenvolver a indústria hoje no Brasil, principalmente na área de tecnologia e informática? Olha, Lucas, essa é a pergunta que vale 1 milhão, porque, estou lembrando aqui do programa do Silvio Santos, né, porque essa é a chave da inteligência do que está acontecendo no Brasil. Como nós abrimos mão de um projeto nacional de desenvolvimento, nós abrimos mão das consequências dessa decisão. Por exemplo, nós não temos uma política industrial e de comércio exterior no Brasil. Por exemplo, nós não temos uma política de ciência e tecnologia aplicada a partir de engenharia reversa à superação da grave e crescente dependência que o Brasil tem de tecnologias, inclusive simplórias, do mundo. E eu não estou falando de trivialidades ou de ficção científica. Eu estou falando assim, 76% dos remédios que a gente compra na farmácia vem do estrangeiro, a química fina. 100% do eletroeletrônico que a gente usa, dos celulares que estão aí no bolso de todos os brasileiros praticamente, das máquinas fotográficas, né, dos computadores, dos tablets, tudo isso, ainda que seja montado no Brasil, vem do estrangeiro. 80% do valor de um carro que circula hoje nas ruas do Brasil, mesmo produzido aí em Betim, perto de você, em Belo Horizonte, são importados. Porque na medida que você agrega valor, o Brasil abriu mão de ter uma política industrial de comércio exterior. Resultado prático. Se o Brasil cresce, qualquer coisinha que seja, como aconteceu 2% em 2013, que foi a última vez que a gente cresceu algo ridículo para nossas necessidades, apresenta-se um buraco nas contas do Brasil em dólar com o estrangeiro. E aí a gente só tem um lugar de onde tirar esse pagamento, que é do complexo do agronegócio e complexo mineral. Então repare bem, quando o Lula entregou o governo para Dilma, você vê a consequência dessa dependência. Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, tirado de Casa de Pedra, aí, por exemplo, em Minas Gerais, pela CSN, eu trabalhava lá, por $190, uma tonelada. Nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. O que aconteceu? Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro, que vendíamos a 190, por 38. Quando o Lula entregou, que estava a 110 o barril de petróleo, quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo por 30. Resultado, todos esses produtos tradicionais de baixo valor agregado despencaram de preço, porque a China começou a sentir os efeitos da crise econômica de 2008 e ela é a maior compradora desses produtos tradicionais brasileiros. Resultado, os preços dos nossos produtos tradicionais caíram, o país quebrou mais uma vez. Foi o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique e permitiu a posse do Lula. O que é impressionante é que a gente não quer aprender que ciclos de consumo, né, que dão felicidade, dão popularidade aos políticos, etc., etc., só existem bons se forem sustentáveis. Se a gente tiver o número 1, depois o número 2, o número 3, o número 5 e crescer para sempre. O que tem acontecido no Brasil? A gente cresce 2, 3, 4 anos, aí fica todo mundo feliz, plano real, não sei o que e tal, e depois quebra o país e o povo paga e escorrega todo mundo, que nem no pau de sebo, volta todo mundo para a pobreza. Com o Lula, os produtos estavam muito caros e ele levou essa vantagem, conseguiu levantar o valor do salário mínimo, conseguiu criar a rede de proteção social, teve uma política proativa de crédito, que saiu de 25%, 24% do PIB para 55%, mas nada disso foi sustentável. Tanto que quando a Dilma toma posse, começa as coisas a cair, agora o povo escorrega, volta a dizer a figura do pau de sebo. Nós precisamos substituir essa política ruinosa por um novo projeto nacional de desenvolvimento que tenha por objetivo o sustentável combate da miséria para sempre. Não precisa ser cavalo de pau, ninguém vai fazer o paraíso descer para a terra do dia para a noite, mas nós vamos fazer uma rampa em que a gente vá, mesmo mais devagar um pouco, mas não escorregue mais. E isso só se faz democratizando a produção, não é o consumismo. A democratização da produção no Brasil tem que ir para o caminho da indústria. Por quê? Porque hoje o país está se desindustrializando e a indústria que gera mais renda. O valor agregado que a indústria traz é que gera oportunidade para melhores salários. Por isso, nós hoje, que já tivemos 30%, quer dizer, 1/3 da nossa riqueza, já foi originário na indústria. Hoje, 8% apenas de cada 100 riquezas do Brasil, 8 estão vindo da indústria. Esse é o valor que o Brasil tinha em 1910.
E, evidentemente, nós precisamos interromper esse circuito, porque não dá para pagar a vida moderna que a gente quer para os brasileiros, celular, automóvel, computador, remédio de ponta, meio de diagnóstico médico avançado, fibras para as roupas, petroquímica para os materiais, etc, etc. Não dá para pagar esses produtos caros com produtos de baixo valor agregado das nossas tradições produtivas. Eu tenho estudado muito isso e tenho um conjunto de 4 grandes exemplos que, começando por eles, o Brasil já dá um salto importante. Primeiro, o complexo industrial do petróleo e gás, que pode ser expandido para a bioenergia, lato sensu. O que é que eu estou dizendo? O Brasil, por essa política estúpida, está, inclusive, esquartejando a Petrobras. Esses cidadãos que tomaram o poder no Brasil estão repartindo os pedaços da Petrobras e entregando para o estrangeiro. Essa é uma das tarefas do golpe. Pois bem, a Petrobras, qual é o sentido de um país como o nosso, que está aumentando explosivamente a produção de petróleo, exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel, gasolina, lubrificantes em dólar caro do estrangeiro? Não faz nenhum sentido isso, né? Portanto, e o Brasil tem quem fazer, a Petrobras sabe fazer, tem as tecnologias para isso, e o dinheiro já está sendo gasto, gerando emprego de alto valor nos Estados Unidos e em outros lugares onde a gente compra, né, na França, de onde a gente compra, de onde a gente importa esses derivados. Segundo, o complexo industrial da saúde. Repare bem, já falei aqui, vou repetir, 76% dos pozinhos e dos líquidos dos nossos remédios são comprados do estrangeiro. Parte importante disso, um professor chamado Carlos Grabois Gadelha, que é da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem uma tese de doutorado em que ele demonstra, para a gente ficar absolutamente chocado, que a patente da maior parte dessas coisas já está vencida. Ou seja, a gente com o Instituto de Engenharia Reversa coloca aí, ali ao redor de Anápolis, em Goiás, que já tem uma vocação, né, para a farmacêutica, coloca no fundão da Amazônia, de onde uma base biotecnológica pode inaugurar uma nova farmácia, coloca no semiárido, na metade sul do Rio Grande do Sul, onde há um empobrecimento grave, ou no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde também há dificuldades importantes, né? Sem se falar em qualquer lugar, a rigor, porque essa é uma compra que o governo já está fazendo, o gasto já está sendo feito, gerando emprego fora do Brasil. Complexo industrial da defesa. O Brasil gasta uma pancada de dinheiro, e ainda é pouco, porque um país que quer mandar no seu próprio nariz tem que ter uma estrutura de defesa moderna. Não é para brigar com ninguém, não é para puxar briga com ninguém. Nós somos avesso à guerra, já desde a última escaramuça aí com a guerra do Paraguai, o Brasil nunca mais teve conflito com nenhuma vizinhança. O Jânio Quadro andou, quase que eu uso aqui a palavra frescando, mas isso não é muito de usar, né? Andou fulerando com a Guiana francesa, mas não chegou a consumar. O fato é que o Brasil é um país da paz. Porém, se a gente quer ter uma política que o mundo respeite, nós precisamos mandar no nosso próprio nariz. E a gente só manda no próprio nariz se tiver uma capacidade de defesa organizada, pronta para um pleno emprego e que seja uma força dissuasória de quem quer que venha impedir-nos de cumprir o nosso destino de mandar no próximo nariz. Pois bem, isso dito, o complexo industrial da defesa praticamente importa tudo do estrangeiro. Olha o que aconteceu ali pelo fim do primeiro governo Dilma. A China ganhou uma concorrência, ou quase ganha, né? Ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Evidentemente que nós não podíamos aceitar uma coisa dessa, essa concorrência foi anulada, mas se a gente está sofrendo para competir na base tecnológica rudimentar do uniforme das nossas Forças Armadas, o que não dizer de satélite, foguete, propulsão nuclear, armamentos, mísseis, não é? Caça, bombardeiros, enfim, naus, navios, enfim, da nossa marinha. Tudo isso já é uma montanha de dinheiro que a gente tem que gastar e nós estamos gastando importando. O exemplo prático é o que nós fizemos no fim do governo Dilma, ali no primeiro momento do governo Dilma, concluímos uma negociação em que a Força Aérea Brasileira bateu a mão na mesa e garantiu essa conquista para o Brasil. Nós íamos comprar uma porção de caças e queríamos fazer com que a compra, que é um par de bilhão de dólares, viesse casada com transferência tecnológica. Os americanos não aceitaram, os franceses não aceitaram, nós fomos achar na Suécia e compramos o Gripen. Agora, lá vem esse caça para o Brasil, está chegando, os primeiros estão chegando, e eu quero saber quem vai ler essa tecnologia. Como é que nós não vamos preparar o Brasil para as outras aplicações não militares da microeletrônica, por exemplo, embarcada num caça? E isso tudo tem a ver com um complexo industrial monstruoso que a gente tem que germinar e empoderar no Brasil. E, por fim, o complexo industrial do agronegócio, que eu lhe falei em 4. Olhe bem,
A agricultura brasileira, a pecuária brasileira, são a agricultura e a pecuária mais competitiva do mundo. Repare uma coisa, 40% dos custos de produção da agricultura e da pecuária mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Como é que se explica que o Brasil não tem uma fábrica de agrotóxicos, não tem uma fábrica nacional de fertilizantes, não tem uma fábrica nacional de implementos agrícolas? Elas podem até estar montando aqui no Brasil, mas é tudo faturamento em dólar, com remessa de lucro, pagamento de royalties, indo tudo para o estrangeiro. E depois da gente produzir, o máximo de agregação de valor que a gente faz no Brasil, por exemplo, na soja, é o esmagamento 100% controlado por multinacionais. Não faz nenhum sentido isso. E o dinheiro já está aí, nós temos os protagonistas para ir. O que nós precisamos fazer é organizar uma política industrial e de comércio exterior, buscar uma posição na política internacional, não é? Em que a gente busque nas novas relações do Brasil com o mundo uma política de preferências comerciais. O BRICS está pronto para isso, né? O BRICS, você já sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui estão 3 milhões de bocas, onde o Brasil pode negociar, não é? Não só regimes de preferência comercial para esses setores onde a gente quer ganhar a escala global, mas pode e deve também negociar transferências tecnológicas sensíveis e pode e deve reforçar estruturas rebeldes ao Fundo Monetário Internacional de financiamento como o Banco do BRICS. Enfim, as coisas têm saída, mas é preciso ter um projeto para o país. Essas coisas não vão cair do céu, nem o mercado sozinho, com todas as suas virtudes e talentos, vai jamais conseguir resolver essa parada. O Rodrigo Viana, de Los Angeles, nos Estados Unidos, queria saber como seria uma opção viável para a ciência brasileira, no sentido de se tornar um instrumento estratégico no país, acompanhando uma economia que procura o caminho de crescer com um olhar nacionalista e progressista. Rodrigo Viana. Um abraço a você, meu camarada, meu conterrâneo, meu compatriota, que está aí provavelmente emprestando a sua inteligência aos americanos em Los Angeles. Eu quero muito que você um dia possa voltar para o Brasil, como todos os que estão nos vendo no estrangeiro, e aqui tem a oportunidade de vencer, de ganhar com dignidade a sua vida. E é só uma homenagem que eu quero fazer a essa diáspora de brasileiros que eu tenho encontrado pelo mundo afora. Perguntas inteligentes como a sua já trazem a semente da resposta. O Brasil tem hoje uma aposta em ciência e tecnologia que é difusa, dispersa e minúscula. Ela é difusa e dispersa porque, como o país não tem projeto, basicamente cada cabeça de um cientista é um projeto. Então eu mesmo fui visitar a COP, e aquilo é um centro de excelência, tem cérebros absolutamente extraordinários, e ali eu fui visitar um projeto de um veículo leve sobre trilho, só que não é trilho, é essa levitação, essa coisa magnética, e eles estão com isso praticamente pronto e não tem financiamento para concluir e desdobrar do centro tecnológico para aplicações práticas comerciais que poderiam ser potencialmente enriquecedoras, não é, para o país e para resolver ou ajudar a resolver esse drama crescente, especialmente quando aumenta os combustíveis, há uma pressão de tarifa, como aconteceu recentemente no Brasil, que é o transporte dos trabalhadores. O Brasil hoje está cobrando dos seus trabalhadores um terceiro turno de trabalho, e agora com essa selvageria da reforma, isso não vai ser remunerado mais, ou seja, o trabalhador vai passar 2 horas no ônibus indo para o trabalho, 2 horas voltando para casa, na conta do penca, porque essa gente que está aí considera que esse ir e vir de cidades desorganizadas, que explodiram sem planejamento, é uma tarefa privada dele, que ele tem que descontar do mísero salário que recebe. Enfim, estou dando um exemplo prático, mas quero lhe dizer que qualquer projeto nacional tem que dar centralidade a 3 grandes questões. As 3, no limite, têm a ver com reforçar nossa capacidade científica e tecnológica. A primeira é uma engenharia mais de como financiar, de onde vem o dinheiro, que é elevar o nível de capital doméstico no Brasil, que é muito baixo, a gente comentou outra hora. O segundo é trazer a universidade para um grande concerto, não é? Uma grande inteligência estratégica que formule uma hegemonia, ou pelo menos um conceito claro, que una os brasileiros que trabalham aos brasileiros que produzem. E a universidade tem um papel, a comunidade técnico-científica tem um papel absolutamente insubstituível de prover as inteligências, as respostas, enfim, técnicas para o desafio da superação desse atraso. E, por fim, o investimento em gente. Se a gente não vir o orçamento brasileiro aumentar o gasto por cabeça em aluno ano, o gasto como percentual do PIB em ciência e tecnologia, focando, dirigindo, estabelecendo uma hierarquia prioritária, não é, de objetivos táticos, sem desprezar nenhum segmento da ciência naturalmente, que deve ser livre.
mas ao governo toca orientar de forma democrática, em audiência à comunidade técnico-científica e ao mundo produtivo e ao mundo do trabalho organizado e lúcido que o Brasil tem, esse projeto nacional. Sem técnica e ciência não há chance da gente resolver o problema. Marcelo Pinzon, de Canoas, Rio Grande do Sul, pergunta sobre a dívida pública. Marcelo, um abraço. Inveja de vocês aqui. Eu estou a 29 graus aqui em Fortaleza e Canoas, uma hora dessa, deve estar fazendo uns 8 graus, né, se ainda está valendo aqui meu testemunho. Gente boa, gente gaúcha que trabalha tão fortemente pelo Brasil. Veja, a dívida pública é um tormento e hoje é um tormento muito gravemente central na vida brasileira. Primeiro, conversemos sobre isso com a responsabilidade que é necessária. A dívida pública, o conjunto dela, corresponde à poupança da sociedade. É fato que estão aí os bilhões especulativos de especuladores estrangeiros, que estão aí também bilhões do baronato especulador no Brasil, mas também estão aí as cadernetas de poupança das pessoas, estão aí a caderneta de poupança das viúvas, está aí a FGTS dos trabalhadores, com as contas ativas, enfim, todas as formas de poupança, o FGTS está aí também e tal, elas correspondem à dívida. Portanto, não dá para brincar com isso. Isto dito, é preciso que você entenda a dívida em duas dimensões, o estoque e o fluxo. Já conversei nesse live hoje várias vezes sobre o fluxo. O fluxo é o seguinte: o Brasil não pode mais continuar com uma política de juros inexplicavelmente alta, exorbitando de qualquer paradigma internacional, até porque esta é uma janela de ouro que esses irresponsáveis estão desprezando. Qual é a janela de ouro? É assim: o mundo inteiro está há 6, 7 anos praticando juros negativos. E o Brasil está experimentando indicadores de deflação, ou seja, uma inflação negativa. Os preços estão diminuindo. Para quem tem vida difícil, que o salário é apertado, pode achar que isso é bom. Mas quando os preços começam a deflacionar, isso é um sintoma como se fosse o suspiro final da economia. Porque se os preços começam a definhar, as empresas vão quebrar. O segundo passo disso é o fechamento de empresas, que aliás está se generalizando no nosso país. Portanto, nós temos uma oportunidade de ouro, pelo amor de Deus, brasileiros, vamos fazer alguma coisa para essa gente nos respeitar. Oportunidade de ouro. Daqui a pouco, já, os americanos vão conseguir melhorar a atividade econômica e vão aumentar a taxa de juros. Aí fechou a porta. O juro deixará de ser negativo, fechou a porta, nós vamos ter que começar a arbitrar a taxa de juros brasileira lá no céu de novo, para fechar as contas externas, quando essa oportunidade de ouro está aí há 7 anos. E olha, eu estou falando há 7 anos. Dilma fez os juros ir a 14,25%. Isso é absolutamente indesculpável. Por quê? Porque se rendeu à mesma mitologia e botou lá o seu Levi, que é gente desse tal grupo de iluminados que estão destruindo o nosso país. Repare bem, e a oportunidade de ouro se aperfeiçoa também porque os preços negativos estão deflacionando no Brasil. Esse é o problema do fluxo: reduzir a taxa de juros de forma responsável, de forma prudente, mas trazê-la rapidamente quanto possível para um patamar abaixo da rentabilidade média dos negócios. Nós estamos falando aqui em 5%, já seria um juro maior do mundo, com 2% real em cima de uma inflação de 3%. Segundo, o problema do estoque. No estoque você tem dois problemas: o volume e o perfil dela. No volume, é preciso encerrar qualquer dúvida moral, política, econômica sobre a seriedade dessa dívida. E eu já assumi um compromisso, sem qualquer tipo de aventura, não admitirei quebra de contratos, não admitirei intrigas nessa área, mas é preciso que todo brasileiro tenha segurança de que essa dívida não está fraudada numa parte média, grande ou pequena. Portanto, fazer uma auditoria cidadã da dívida é um imperativo inadiável para o Brasil, respeitados todos os contratos até a deliberação final desta auditoria, que, apontando que está tudo certo, ótimo para todos nós. Se apontar que tiver alguma coisa errada, o erro saltará, óbvio, e a solução para isso será buscada na forma legal e justa, numa democracia e no Estado de Direito democrático. Vamos fazer todo tipo de intriga contra mim,
mas eu agora estou mais maduro ainda do que jamais estive e estou convencido que não vale a pena ser presidente do Brasil se não for para abraçar o nosso povo e restaurar a condição da gente poder trabalhar e produzir e não ser uma nação de especuladores e uma minoria matando o povo na violência, na fome, na miséria e na descrença do futuro. Isso é minha vida e eu não vendo a alma para ser presidente do Brasil. Quero muito servir ao Brasil um dia desses, se for possível, mas só se for para chegar lá, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente honrado pelo respeito do povo brasileiro. Quanto aos prazos dela, não há também razão para que o governo brasileiro esteja prostrado fraudulentamente, como está, a um jogo de pré-pós fixado eternamente. Quando você vai reduzir a taxa de juros, eles prefixam de maneira que, para inglês ver, a taxa de juros está caindo, mas quem portou os títulos, na hora que a taxa de juros ia cair, ficou com os juros tabelados lá em cima. Quando é pós, é quando os juros vão subir, eles fazem os títulos todos serem. Então, de maneira que as pessoas emprestam um juro baixo e quando o juro sobe, o governo paga. E hoje, eu estou estudando para dar mais detalhes, há uma imensa fraude, com um nome pomposo de operação compromissada, em que o Banco Central está fraudando, né, os limites do endividamento do setor público e a taxa Selic, que é aquela que remunera os títulos do Tesouro. O Banco Central está indo ao mercado vender títulos do Banco Central por taxas absolutamente acima dessas coisas, e isto é uma fraude tão grave ou mais grave do que um tal de swap cambial. Eles sempre inventam uma palavra pomposa para roubalheira que o povo não sabe entender. O swap cambial era assim, foi feito no governo da Dilma, só no ano 111 bilhões de reais foram roubados do povo brasileiro. Na aposta contra o real, se o câmbio ia subir ou não, a taxa do dólar, o governo, se não subisse, o governo micava. Se subisse, o governo entregava dinheiro do povo, que não tem para a saúde, para a segurança, para a educação, para os especuladores de sempre. Esse é o câncer do Brasil. O Thales, de Inhumas, Goiás, quer que você explique um pouco melhor como você acha que deve ser a relação com os bancos públicos. Os bancos públicos no Brasil sempre tiveram uma relevância na medida em que eles são sensíveis a políticas públicas. E eu não tenho nada contra, por exemplo, eu era uma pessoa contra o Banco de Estado, porque os estados não tinham os controles federais, e aí viraram, especialmente os grandes bancos, Banespa, Banerj, mas o BEC aqui no Ceará também foi quebrado por traficância política. O Banco do Estado do Ceará foi quebrado também por tráfico de influência, porque os amigos do rei tomavam dinheiro emprestado, não pagaram, etc, etc. Pois bem, os bancos estaduais eram uma impertinência, mas os bancos federais, eles cumprem uma tarefa pública. Por exemplo, todo o agronegócio que faz a grandeza do nosso centro-oeste, minha homenagem aos brasileiros que trabalham na agricultura do país, porque o Brasil não respeita vocês como vocês merecem. Pode até haver distorções, e a gente precisa ir pedagogicamente vendo que isso não pode continuar, as distorções, mas temos que todo dia dar graças a Deus, porque é uma porção de brasileiros que acorda de madrugada, pega o trator, vai arar o campo e produz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro, na parte industrial, é monstruoso. E quem carrega o Brasil nas costas é o agronegócio e a mineração, tão satanizados por certos demagogos no nosso país. O que evidentemente não quer dizer que eu aceito abusos contra o trabalho semi-escravo, não aceito abuso contra o meio ambiente, não aceito abuso contra populações tradicionais, mas também, como conheço o Brasil, sei que esses abusos são exceção, porque eu conheço a experiência média, Lucas do Rio Verde, né, enfim, o próprio Goiás, aí que eu tive recentemente 2 vezes em Goiânia, e quero ir mais uma vez para rever vocês. Pois bem, a questão básica que você está me perguntando, Vicente. Ele estava falando sobre os bancos, qual deve ser o papel político. Então, repare, eu estava falando do agronegócio. Nós temos uma taxa de juros exorbitante e o agronegócio recebe uma taxa de juros razoável. Quem paga a diferença é o governo. E quem opera, acredite, 100% é o Banco do Brasil. Porque você tem na lei uma obrigação para os bancos privados fazerem, mas os bancos privados ganham tanto dinheiro na especulação financeira que fraudam as exigibilidades. Um empresta formalmente para a agropecuária do outro e dinheiro para o campo mesmo só chega via Banco do Brasil. Quando você quer fomentar uma política industrial de comércio exterior, você não pode cobrar um juro de mercado, porque há um prazo de maturação. Você imagina, por exemplo, reflorestamento. Você planta uma área, ela só vai ser capaz de ser colhida daqui 10, 12 anos.
Então, se você for para o banco quer lhe emprestar 6 meses com juro monstruoso, o Brasil não consegue se reflorestar. É uma atividade em que a nossa natureza tão generosa nos permitiria ser o tomador, quer dizer, o dominador do mercado global, e a Finlândia que domina, com 8% do comércio de papel e celulose, porque no Brasil não tem crédito peculiar para isso. Portanto, nós precisamos fazer o planejamento estratégico, isso na ambiência de um projeto nacional, e a ferramentaria, que deve ser toda ela utilizada, uma das mais graves é o financiamento, subordinado naturalmente à decência, a critérios de transparência, a controle social, a evitar fraudes, e isso tudo é simples de fazer, né, na medida em que você dê transparência e controle social a essas coisas, mas de maneira que essas ferramentas entrem no mercado para cumprir etapas. Se nós vamos fazer um complexo industrial, né, vamos dizer, do petróleo e gás, é preciso ter também dinheiro compatível com os prazos de maturação, que a rede privada, jogando como joga tudo na especulação, não está interessada em fazer. Hoje, os bancos privados no Brasil praticamente se oligopolizaram. Nós temos hoje praticamente 70% do mercado financeiro brasileiro, 4 bancos tomaram conta. 2 são públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e 2 privados, o Itaú e o Bradesco. Isso é outra perversão que aconteceu durante esses últimos anos, que o Brasil jamais deveria ter permitido que acontecesse. O Matheus Leão, de Belém, no Pará, Terra boa, pergunta sobre projetos para a região norte, que esse atual governo golpista tem esquecido. Olha, Matheus, eu sou do Nordeste e compreendo a questão regional, fui ministro da Integração Nacional do governo do Lula, e eu compreendo que a diversidade regional no Brasil não é um problema, ao contrário, é um potencial absolutamente extraordinário. No Pará, você tem, eu até ajudei o governador quando eu fui ministro, e era o atual governador, na época era o mesmo governador, Jatene, né? O imperativo do Pará é fazer um zoneamento agroecológico, porque você tem um desmatamento, praticamente é o estado da Amazônia mais desmatado de todos, e esse desmatamento ainda continua por uma falta de política na retaguarda do desmatamento, porque a lógica é, você desmata, bota o gado exaure, você desmata, bota o gado exaure, e essas terras vão ficando para trás, sem alternativas. Primeiro, para esse grande fundão do Pará, é preciso, no zoneamento econômico e ecológico, encontrar atividades alternativas. E há muitas atividades alternativas, com uma política agrícola, uma política de ciência e tecnologia aplicada a essa superação, mas também com questões industriais. A grande queixa no Pará, por exemplo, é que o Pará é um estado extraordinariamente exportador de energia e fica só com o ônus das grandes barragens. É preciso, de fato, agregar energia, agregar valor usando esse potencial energético que o Pará oferece ao Brasil. Há também uma queixa enorme na mineração. Eu quantas vezes testemunhei a queixa de que o Pará, ao Pará resta apenas os buracos, né, da mineração e os efeitos ruins disso. Enfim, é preciso também fazer um esforço. Eu, quando fui ministro da Integração, reforcei uma empresa de siderurgia, de metalurgia em Marabá. Eu conheço muito esses potenciais e é por aí que a gente deve caminhar. Mas a Amazônia me encanta pela economia de vanguarda. Você imagina o quão enriquecedor é a biotecnologia, sob o ponto de vista de tecnologia de energias alternativas, biomassa, sob o ponto de vista de uma nova farmácia, uma nova química assentada no conhecimento tradicional das populações antigas, as populações tradicionais brasileiras, e que são biopirateadas para o estrangeiro, transformadas em grandes conquistas farmacêuticas, por exemplo, e voltam para nós a preço de ouro, a gente pagando royalty por uma inteligência que é das nossas populações tradicionais. Não creia que eu vou fazer isso de cima para baixo. Eu conheço todos os atores políticos, sou bem relacionado com todos, fiz questão de sempre fazer isso, porque volto a dizer e concluo como comecei. A Amazônia, o Nordeste, a metade sul do Rio Grande do Sul, o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Ribeira, né, em São Paulo, o Oeste Catarinense, enfim, são regiões de desenvolvimento deprimido em que você, fazendo uma aposta organizada, você tem condições de fazer acelerar a economia do país, não é só dessas regiões. A Márcia Cristina, advogada de Maricá, no Rio de Janeiro, pergunta sobre o empoderamento feminino e como pode ser dado mais oportunidades para as mulheres, principalmente as mulheres negras, e se no seu ministério vão ter mais mulheres do que esse governo atual. Aí é moleza. Como é que chama ela? Márcia Cristina. Márcia, aí é moleza. O temerário aí, o nosso golpista chefe de quadrilha, não botou nenhuma mulher no ministério. Nenhuma sequer.
Agora, eu me lembro muito bem, no primeiro ano do meu governo no Ceará, e eu estou falando isso não é por qualquer tipo de gabolice, é porque o discurso político brasileiro está tão desmoralizado que eu acho que a gente precisa de exemplos para que a gente possa voltar ou continuar acreditando em alguém, em quem mereça confiança. Pois bem, no primeiro ano, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, eu fiz um anúncio no jornal, e eu lembro bem que eu que bolei o anúncio. Quer dizer, a melhor homenagem que se faz às mulheres é repartir com elas o poder. Isso era o texto do anúncio, e a fotografia eram 7 secretárias mulheres que eu tinha dos 14 secretários que eu tive. E essa é uma experiência que, como prefeito de Fortaleza, eu fiz, metade dos meus secretários eram mulheres, e como governador eu fiz também, e quero dizer que foi um privilégio. Eu fui, não só como prefeito, mas como governador, o melhor avaliado do Brasil, nos 2 períodos, pelo Datafolha, que é lá de São Paulo. Portanto, a melhor homenagem que se faz às mulheres, eu tenho que aprender a ser politicamente correto, não posso reproduzir cultura, fui praticamente, esquartejado, porque fiz uma piada de péssimo gosto, a maior burrice que eu já cometi, e eu aprendi com a Nilceia, que foi minha colega ministra da Secretaria Especial das Mulheres, que mesmo que você não seja machista, quando você reproduz essas piadinhas de mau gosto, etc., etc., você não sendo machista está replicando uma cultura machista. Foi preciso errar e virar um sessentão quase, né? Já os cabelos indo embora, mas eu tenho um profundo respeito, mais do que tudo, pelas mulheres. E se eu um dia servir ao Brasil como seu presidente, acredite, o meu governo será muito fortemente qualificado pelo feminino. O Bruno, de Uberlândia, pergunta como unificar o campo progressista, mesmo para uma eleição ano que vem, mesmo na possibilidade de ter mais de um candidato da esquerda. Olha, Bruno, deixa eu dizer para o Vicente aqui, o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Beraba e Araguari, né, é um dos centros mais extraordinários de politização, enfim. O mineiro já é especial por si, eu tenho essa quedinha, né, pelos mineiros e pelos gaúchos, porque compreendo a importância estratégica dos dois. Isso não desmerece nenhum pedaço do Brasil no meu bem-querer e no meu amor, mas é que o Brasil tem uma dívida com o Rio Grande do Sul e com Minas, e esses 2 estados, junto do Rio de Janeiro, estão simplesmente quebrados por uma política econômica estúpida e por erros graves que se cometeram nos 3 estados. E eu não posso mencionar esses estados sem me lembrar disso. E assim, qualquer brasileiro que tem um mínimo de compromisso com a história do Brasil tem que resgatar esses estados dessa situação de humilhação e de avassalamento, de joelhos diante de um poder central arrogante, né, que não conhece a nossa história e que está aí para servir a interesses que não somos do povo brasileiro. Bom, isso dito, eu tenho hoje uma tensãozinha fraterna, respeitosa, mas uma tensãozinha com o PT e com o Lula. Por quê? Eu acho que eu adquiri uma certa coerência, uma certa moral. Em 1989, o Lula era uma promessa mirabolante, completamente destreinado para qualquer coisa, e eu já era prefeito de Fortaleza. Votei no Lula no segundo turno. Em 94, liguei para o Lula quando assumiu o Ministério da Fazenda do grande mineiro Itamar Franco, explicando para ele o Plano Real, dizendo que o Plano Real tinha vindo para ficar, e o Lula disse para o povo brasileiro que o Plano Real era um truque, e ficou contra o Plano Real. Por isso eu não pude votar nele. Eu, ministro da Fazenda. Depois, em 2002, eu fui candidato, em 98 eu fui candidato a presidente da República, e certamente já tinha acertado com o Lula um apoio a ele no segundo turno. Não aconteceu, porque o Fernando Henrique conseguiu manipular, não houve um debate sequer feito na eleição de 98. Em 2002 eu fui candidato a presidente, o Lula passou para o segundo turno e eu, apesar de todas as diferenças, apoiei o Lula. Me fez um grande apelo para ser ministro, eu entrei no ministério. Na hora da crise do mensalão, muita gente afrouxou, correu, e eu fui para a linha de frente, porque ali era o golpe já em gestação, e eu tinha segurança de que o Lula não estava envolvido naquele trambique que foi chamado mensalão. Pois bem, em 2006, depois do Lula ter dito para mim 50 vezes que eu era o candidato dele, o meu partido ter me feito rodar tudo quanto é de estrada desse país para ser candidato, chegou na véspera, o Lula se acertou com o Eduardo Campos, me deram uma rasteira, e eu, como bom brasileiro, cumprindo as minhas obrigações acima do meu amor, do meu amor próprio, está o meu amor pelo Brasil. Votei na Dilma. Depois, zangado com as contradições do governo da Dilma, mas ter esse bandido desse Michel Temer na vice-presidência da República, eu protestando, votei na Dilma de novo. Fui do último cara a sair do palácio
nas vésperas do impeachment com a Dilma. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Só o Ceará fez isso entre todos os estados brasileiros, e eu tenho uma modesta militância nessa proeza que os cearenses, que só me dão orgulho e honra, fizeram. De maneira que eu quero crer que eu tenho uma certa moral para dizer que agora chega. E não chega por nada moral, não chega por nada moral. O que eu não dá mais é para você ficar só dizendo amém a um conjunto de coisas que simplesmente reproduzem a política do Fernando Henrique. Juro alto, câmbio flutuante, austeridade fiscal para os pobres e frouxidão fiscal absoluta para os barões, nenhuma reforma institucional, nenhuma mudança no modelo tributário, que é o mais regressivo do Brasil, do mundo, cobra muito de quem pode pagar pouco, cobra nada de quem pode pagar muito, enfim, de maneira que agora eu só vou para a unidade em cima de um projeto. O projeto é mais importante do que eu, mas quero que eles também tenham a humildade de entender que não dá mais para a gente ir só porque o Lula é o pai da pobreza e tal, porque eu também não caio nessa. O Lula é uma pessoa que teve um papel importante, mas é o grande responsável também por essa crise política que o país está vivendo. Ele é que, aproveitando a popularidade folgada, merecida que o povo deu a ele, fez essas negociatas todas, com Michel Temer na vice, ele que entregou Furnas para Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara distribuindo dinheiro roubado de Furnas, como todo mundo já sabe, está na cadeia, e eu cansei de ficar calado diante dessas coisas, porque o Brasil é maior do que todos nós. A Ana Letícia do Rio pergunta, vai ter eleição ano que vem? É preciso vigiar e lutar, mas eu não creio que eles consigam acumular forças para quebrar o calendário eleitoral. Porque hoje em dia, os golpes têm um pouco mais de sofisticação. É preciso guardar determinados protocolos, porque há uma comunidade internacional. O judiciário brasileiro, apesar de todas as suas graves deformações, guarda algumas aparências, algum republicanismo, de maneira que eu estou seguro de que a grande saída serão as eleições de 2018. Muita gente perguntando, Temer cai até lá? As coisas estão se acumulando nessa direção. Por quê? Porque ele alimenta o equívoco de que está aí porque ele é um político hábil, ele é um político... Então, ele é uma múmia que foi colocada nessa incrível posição de segundo mandatário do país pelo Lula, como eu já expliquei, e pela frouxidão de uma certa fração pragmática do PT. Agora, ele foi posto aí por 3 interesses de bastidor. O primeiro interesse é dos políticos de A a Z, olha o constrangimento de um cara como eu dizer isso, de A a Z passando pelo Lula, que querem o fim da Lava Jato. E a Dilma, seja por inabilidade, seja por intransigência moral, que a Dilma é séria, a Dilma não mexeu uma palha para constranger a Lava Jato. Pelo contrário, né? Deixou a Polícia Federal sair até da sua severidade, anárquica, sob certa forma, etc, etc, mas a Dilma, enfim, foi derrubada porque os políticos, os sindicatos políticos querem o fim da Lava Jato. Isso continua aí, a luta continua aí. Segundo, a plutocracia, o baronato brasileiro, queria tomar o orçamento para controlar a proporção da dívida pública em crescimento em relação às nossas riquezas, que é o chamado PIB. Essa é a segunda grande razão do golpe, a tal PEC 55, que tabelou os gastos todos, com educação, com saúde, com segurança, com previdência, deixou livre um gasto, justamente o maior de todos, o mais antissocial de todos, o menos relevante de todos, que é juro para dívida. Isso é sintomático. E a terceira razão são os interesses estrangeiros. Já entregaram, né? Acabaram com a reserva legal do PESAL, estão acabando com a questão de conteúdo nacional. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da Petrobras, do governo golpista, fez uma carta convite agora, não é um edital que qualquer firma pode comparecer, fez uma carta convite, ou seja, é uma licitação dirigida para 17 empresas, todas 17 empresas estrangeiras, e o pretexto, como todo moralista, eu queria dizer filho da puta, mas não se deve mais falar essas palavras, todo moralista de goela, né, o pretexto é que as empresas brasileiras têm enrolado no escândalo. Ora, eu conheço a vida e conheço o mundo. Fui olhar, as 17 empresas estrangeiras, todas as 17 estão enroladas em um ou mais de um escândalo em seus respectivos países. Ou seja, até a moralidade no Brasil está sendo usada para praticar corrupção e imoralidade. E isso no petróleo está acontecendo. Portanto, essas 3 razões do golpe, o Michel Temer não está conseguindo entregar inteiras, especialmente essa segunda. E aí a turma está com a faca na goela dele, ou dá ou desce. E ele agora resolveu, por isso que a Globo, por exemplo, está no pescoço dele.
porque a Globo expressa esse poder central, né, dos carregadores da dívida pública, daqueles que vivem de juros, os 10 mil barões brasileiros. Pois bem, ele resolveu abrir os cofres públicos para comprar deputado. E as contas do país estão piorando, eu estou rindo para não chorar, estão piorando muito. Portanto, a primeira denúncia, essa daí, eu acho que ele vai conseguir passar. Mas a segunda, que talvez já venha com a influência da delação premiada do Eduardo Cunha e de um doleiro chamado Funaro, que era o operador deles, dessa quadrilha, coisa que eu também sei de muitos anos, já tinha denunciado isso na frente deles, fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Eduardo Cunha, aliás, agora fui processado pelo João Dória, esse farsante, que é não político, né, que está aí rapidamente perdendo a pose, né, como grande farsante que é em São Paulo. Eu tenho essa responsabilidade moral, vou ajudando o povo a entender as coisas, pago um pouco por isso, mas durmo sossegado, tenho 37 anos de vida pública, nunca respondi ao inquérito, respondo sempre isso, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas me dá moral para mostrar para o povo brasileiro quem são essas pessoas. Portanto, talvez, na segunda denúncia que o Janot ainda vai fazer antes de sair em setembro, não sei se o Temer aguenta não. Muita gente agora, para encerrar, perguntando como é que pode ajudar você a divulgar suas ideias para o Brasil todo. Olha, nesse momento, eu e o Vicente, né, eu estou rodando o país, eu sou muito ágil, eu não tenho aparato, eu não preciso de jatinho, eu viajo em avião de carreira, alguém me leva no aeroporto, alguém me espera lá na frente, eu não durmo 2 dias no mesmo lugar, meu amor, minha paixão é o Brasil, né, evidentemente que eu tenho o Gael, que é o meu caçulinha, que estava até aqui com os brinquedos dele, tiraram de trás para vocês verem, tem 1 ano e 7 meses, eu estou absolutamente apaixonado por esse menino, tenho os outros filhos que só me dão alegrias, enfim, tem uma vida pessoal que eu procuro, né, cultivar, enfim, mas eu estou completamente dedicado ao Brasil. Para frente nós vamos profissionalizar isso, mas para profissionalizar, um cara como eu, não pode dar passo errado, eu não posso ter dinheiro de caixa 2, eu não posso aceitar financiamento de empresa, sabe, quem fala as coisas que eu falo, quem é duro como eu sou, não pode errar. Então as pessoas às vezes se queixam porque demorei para abrir uma página, não sei o que e tal, mas é assim, paciência, está no tempo certo, está tudo direito e tal. Por enquanto, essa ferramenta da rede social tem me ajudado muito. Eu não sei quantas pessoas acompanharam esse live aqui, mas tem dado 70 mil, 100 mil, 150 mil, já deu até 400 mil pessoas em determinados palestras que eu faço por aí. Portanto, nesse momento, Feliz é uma rede, procure se organizar. Daqui a pouco nós vamos tentar organizar isso daí, mas tem vários grupos, né, de WhatsApp, por exemplo, todos são grupos espontâneos, basicamente estudantada. Eu estou correndo às universidades também com um propósito, que é tentar criar uma corrente de opinião, para que não seja, sabe, o dono da verdade falando sem o povo entender. Um projeto como o nosso precisa que seja dominado os conceitos básicos dele. Então os estudantes brasileiros estão criando essa corrente praticamente extraordinária para mim. E daqui a pouco tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas capazes de reproduzir, né, o básico dessas ideias, e eu sempre vou fazer de volta aqui, ouvir vocês, enfim, responder as questões, aprender, vou vendo qual é a centralidade que os temas têm. Por hoje, muito obrigado a todos que participaram, né, a turma do frio lá pelo sul, a turma do calor adorável lá pelo norte, a turma da seca do nordeste, essa gente extraordinária do centro-oeste, o povão do sudeste, meu Rio de Janeiro eu estou de olho, não vou deixar esse estado passar o que está passando, se algum dia eu tiver, junto com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a chance de ajudar o Brasil a sair dessa encruzilhada. Nosso destino não é esse. A minha geração acredita no milagre da política, porque nós ganhamos todas. E nós vamos ganhar de novo.